Queridas irmãs e irmãos, hoje o Evangelho ajuda a gente a compreender uma dimensão que é fundamental para quem crê em Deus, para quem segue os passos de Jesus. E essa dimensão é a dimensão da oração. A oração é, digamos assim, o elemento mais básico de qualquer religião. Se há oração, há religião. A oração é aquela forma de relacionamento com Deus, de convivência com Deus, que qualquer um de nós pode fazer, na verdade deve fazer. Nós devemos buscar a Deus na oração. Deus quer esse convívio com a gente. Ele fica feliz quando a gente reza, quando a gente procura por Ele, né? Então a oração é uma forma de relacionamento com esse que quis ser amigo dos homens. As Escrituras falam que Moisés era amigo de Deus, que Deus conversava com Moisés como conversa com um amigo. E a tradição cristã mais antiga chama a Deus de filantropo, o amigo dos homens, o amigo dos seres humanos. Então Deus é nosso amigo, e o amigo quer conviver, quer conversar. E a oração é esse lugar onde a gente convive, conversa com Deus, onde a gente se coloca diante dele e ele diante da gente. É um momento muito especial, mas também muito negligenciado. A gente esquece de orar ou tem dificuldades de oração, né? A gente não praticou muito, a não ser aquelas rezas que os nossos pais, graças a Deus, nos ensinaram, né? Mas isso cada vez mais vai se perdendo, vai se tornando uma prática frágil nas famílias, né? Infelizmente. Mas a gente precisa recuperar essa dimensão da oração e o Evangelho chama a atenção da gente para isso. E a primeira coisa que o Evangelho diz é: Jesus contou uma parábola para mostrar a necessidade de rezar, de orar com insistência. Atenção, eu não vou fazer aqui diferenciação entre rezar e orar. Eu acho essa diferenciação falsa. Pessoas que querem dizer que quem reza não ora, que orar é muito melhor do que rezar. O segredo está no coração, gente. O segredo é o coração. Tanto reza no sentido de repetir fórmulas, quanto oração no sentido de fazer espontânea, essa diferenciação que eles fazem, que alguns fazem e eu não concordo, nenhuma delas tem valor se não for do coração. Tá bom? Então o segredo está aí, por isso eu não faço diferenciação disso. Bom, voltando então, Jesus está tentando mostrar para nós a necessidade de rezar sempre, sem cessar. Isso na nossa tradição cristã chama-se oração incessante. E essa é uma norma dentro da nossa igreja, no sentido de que o cristão reza sempre, e a igreja inclusive criou formas de oração incessante ao longo desses 2000 anos. A mais conhecida é o ofício divino, em que a gente reza os salmos ao longo do dia, né, para então cumprir esse preceito da oração incessante. Bom, e o que Jesus oferece para ensinar isso para a gente? Ele dá uma parábola, uma imagem, um símbolo. E um símbolo é uma mulher viúva e um juiz iníquo, um juiz desonesto. Essa mulher viúva, atenção, nós estamos há 2000 anos atrás, lá naquela sociedade, lá onde vivia Jesus, naquele tempo, a mulher viúva era muito desvalorizada. Eu sei que hoje nós temos um déficit grande em relação às mulheres, e as mulheres viúvas também sofrem muito hoje. Naquele tempo era muito pior. Era algo do tipo: ela não tem um homem do lado, então ela é uma desprotegida. Socialmente ela não é ninguém, porque ela não tem o macho, o marido do lado dela, nem filho, que não aparece aqui no texto se ela tem filhos ou não. Então essa mulher está numa situação de injustiça, e ela vai ao juiz, e o juiz não a atende, né? E ela insiste com o juiz, até que o juiz cai em si e diz assim: eu acho que eu vou atender essa mulher antes que ela me faça algum mal. Então ele atende a mulher não pensando nela, mas pensando em si mesmo, na própria segurança. Ele não se importa com ela, né? Então essa mulher é símbolo do orante insistente. Por que ela é símbolo do orante insistente? Porque ela está na máxima penúria,
na máxima dificuldade. Ela é aquela que necessita do outro, né? E esse outro, que é o juiz no caso, demora a lhe fazer justiça. E quando faz justiça, não é pela dignidade dela, pela necessidade dela, né? Mas é por causa dele mesmo. É um juiz egoísta. Ele não respeita nem a Deus e a ninguém. O texto diz isso. E aí Jesus dá um parâmetro. Ele fala: escutem bem o que fala esse juiz, né? Escutem bem o que fala esse juiz. E Deus? Deus não vai fazer justiça aos seus escolhidos? Então Jesus não compara o juiz com Deus. Não. Jesus está dizendo: Deus é superior a isso. O juiz faz a justiça para se proteger, mas Deus cuida dos seus, né? Cuida daqueles que Ele escolheu. E Ele vai fazer justiça logo. Deus vai fazer justiça logo. Não vai deixar esperando quem recorre a Ele na sua penúria, na sua dificuldade. Então, esse Evangelho ajuda a gente a perceber aquele momento da oração que todos nós vivemos, quando chega a hora difícil da vida, né? Quando chega a hora difícil da vida, que a gente já tentou de tudo, com todas as nossas forças, que a gente já fez tudo que tinha para fazer, que estava ao nosso alcance. Naquela hora em que a gente se sente de pé e de mão amarradas, o que a gente faz? Deus, está na hora de bater o joelho no chão e dizer: meu Deus, me ajuda, me socorre, estou precisando, não é? É a hora que a gente entrega os pontos. Nessa hora, eu e todos vocês, né, não duvidamos da força e da eficácia da oração. Ao contrário, a gente recorre a ela, né? É uma pena que a gente só recorra nesses momentos. A gente devia fazer isso sempre, todos os dias da nossa vida, orar com insistência. Mas se pelo menos nessa hora a gente está fazendo, já é um passo bom. Eu considero um passo bom. Não quero moralizar isso não, né? Já é bom que a gente faça assim nessas horas. Que bom, né? Mas quando puder, não se esqueçam de procurar por esse amigo que é Deus. Ele nos fala, Ele nos ouve, Ele atende a gente, Ele está atento como um pai amoroso. É assim que nós o chamamos, Pai, do jeito que Jesus o chamava, né? Então, é importante a gente perceber isso. E na vida que a gente leva hoje, são muitas as batalhas em que a gente não consegue vencer sozinho. São muitas as dificuldades. A gente viu na primeira leitura Moisés levantando o cajado, né, para que Israel vencesse Amaleque, que era uma outra tribo, né, na batalha. Enquanto Moisés mantinha os braços erguidos, Israel vencia. Quando Moisés estava cansado e não aguentava mais, o pessoal veio segurar os braços dele, para ele manter a luta e a vitória desse povo de Israel. É uma imagem, um símbolo de quem ergue as mãos para Deus, de quem coloca as mãos para o céu e diz: meu Deus, socorre. É outro símbolo. E Moisés, ele aponta para alguém, um outro alguém, que ergueu os braços na cruz, e que na cruz rezou por nós, como filho, né? Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Então a oração de braços erguidos é a oração que Jesus nos deixou por modelo, A carta de São Paulo a Timóteo, que nós não lemos hoje esse trecho, vai dizer assim, Paulo dizendo a Timóteo: eu quero que todas as pessoas ergam as mãos santas e orem por todo mundo. Então, todo mundo erguendo as mãos santas, as mãos de quem foi batizado, né, e orar. Então, orar é uma tarefa, né, uma tarefa que nós empreendemos, uma tarefa sacerdotal. E como é que a gente reza? Essa pergunta fica. Porque quando a gente chega em casa, a gente fica um pouco constrangido com a oração, né? E a oração, acho que é a mais fácil, a mais simples, a mais ao alcance de cada um de vocês e de mim também, é a conversa com Jesus. Conversar com Jesus é a primeira forma de oração que a gente tem ao nosso alcance.
Vocês podem fazer isso no carro, vocês podem fazer isso fechado num quarto, né? Com uma vela acesa, diante da imagem de Jesus, se quiserem. Né? Vocês podem fazer isso da natureza, em qualquer ambiente que você estiver. Já ouvi uma vez o Padre Reginaldo ensinar aqui, que às vezes o melhor lugar é o banheiro. O banheiro onde a gente fica sossegado. Ninguém incomoda a gente no banheiro, né? Não interessa o lugar. O lugar é onde a gente puder estar sós com Jesus. Fala com Ele do seu dia, da sua dificuldade, do seu problema, da sua alegria. Fala com Ele das coisas que você deseja, que você espera. Fala com Ele das pessoas que sofrem, que você viu na rua, né? Fala com Ele das coisas bonitas que você reconhece que Deus faz por nós. Fala com Ele. Fala com Ele. Até das coisas difíceis. Eu já passei algumas situações aqui na paróquia que eu falei com ele. Eu falei, olha, a paróquia é sua. Resolve isso. Não, é sério. Não estou brincando. Falei mesmo. Eu não vou resolver isso. Esse é problema seu. A paróquia é sua. Sério. Porque é dele. A paróquia é dele. E assim tem que ser vocês. Né? Pais e mães, vocês têm que chegar para Deus e falar, olha, você me deu esse filho, você me ajuda aqui também. Vem cá. Né? Esse filho é seu também, já foi batizado. Pode chegar a Deus da chincha, não tem problema não. Pode falar com Ele, né? Ele gosta, Deus gosta de ser chamado na oração. É sério, é importante a gente não perder isso de vista, né? E quando a gente não tiver nada para falar, para e fica em silêncio. Diga apenas, meu Deus, eu não sei rezar, mas eu quero ficar em silêncio diante de você. Está ótimo, está excelente. Eu acho até mais difícil do que falar com Ele. A gente ficar em silêncio diante dele. Eu estou aqui, meu Deus, diante de você. Vou ficar em silêncio porque eu não sei rezar. Está muito bom, um bom começo. Tem também as fórmulas. A gente pode rezar o Pai Nosso. Tem um catecismo muito antigo da igreja que ensina a rezar o Pai Nosso 3 vezes ao dia. Chama-se Didaquei, é o catecismo mais antigo da igreja, mais antigo do que os evangelhos. E ensina para a gente rezar o Pai Nosso de manhã, de tarde e de noite. Né? As fórmulas ajudam muito. E o Pai Nosso de modo especialíssimo, porque essa oração é de Jesus, pertence a Ele. Ele emprestou para nós porque nós somos, depois do batismo, filhos. E quando a gente reza o Pai Nosso, a gente imita Jesus na cruz. A gente ergue os braços. Todo mundo ergue os braços. É assim que a tradição da igreja ensina. A tradição mais antiga da nossa igreja ensina isso. Erguer os braços na oração. Tem ainda os salmos. Cada um deve ter um salmo especial que gosta de rezar. Eu tenho o Salmo 16. E vocês? Qual que é o seu salmo preferido? 23, 30, 91, 120. Pois é. Então, ter um salmo amigo. Escolhe um salmo para você lá na Bíblia. Reza muito esse salmo. Isso ajuda, é uma âncora, sabe? Que ajuda a gente na hora das tempestades, na hora que a gente passa as dificuldades da vida. Eu conheço um bispo, que na época que a gente era mais próximo, mais amigo, ele era um padre aqui de Belo Horizonte, e ele passou uma dificuldade muito grande mesmo, um negócio muito difícil. E nesse momento de profundo estresse, de profunda dificuldade, ele falou, olha, a única coisa que vinha na minha cabeça eram as palavras do Salmo 51. Tem de piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão do vosso amor, purificai-me, do meu pecado todo inteiro me lavai, e aplacai completamente a minha culpa. Então ele rezava o Salmo 51 nesse momento muito difícil. Os Salmos educaram Jesus na fé. Pensa comigo, gente, se Jesus cresceu na fé judaica e foi educado a rezar os Salmos e se tornou quem é para nós, o Filho de Deus ressuscitado, os Salmos é um caminho muito especial para a gente também. Vamos rezar os Salmos, é um caminho espiritual seguro, foi o caminho que Jesus percorreu. Então, fica aí para vocês algumas dicas, né? E o que a gente faz aqui é a oração máxima da igreja. A liturgia é o lugar onde a gente reza, onde a gente aprende a rezar. Daqui a pouco nós vamos fazer as preces.
Vocês não têm ideia da força que tem as preces. Acho que a gente ignora. Na hora que está fazendo as preces, as pessoas ficam assim como se fosse uma coisa formal que tem que fazer. Mas não, é uma coisa muito forte. É uma oração muito poderosa, o momento das preces. Eu acho que a gente devia, inclusive, se envolver mais com esse momento, né? Porque todos nós respondemos: Senhor, escutai a nossa prece. É a nossa voz que alavanca os pedidos até o coração de Deus. Então, meus irmãos e irmãs, rezemos, falemos com Deus. E agora para as crianças, a gente fala com Deus, mas Deus fala com a gente também. E Deus fala com a gente também na Bíblia. A Bíblia é um lugar onde a gente escuta Deus. Então é importante a leitura da Bíblia, como está sendo ensinado para vocês na catequese. A nossa conversa com Deus não fica sem respostas. A nossa conversa com Deus é respondida na Sagrada Escritura, no livro da Bíblia, quando a gente procura por Deus ali, lendo a Sagrada Escritura. Então hoje vocês vão receber a Bíblia, porque vocês estão sendo ensinados, conduzidos pela igreja, né, para esse relacionamento cada vez mais íntimo com Jesus. Né? Então, convido vocês a ficarem de pé, só as crianças, que vocês agora vão fazer esse gesto de receber a Sagrada Escritura.